Fala, galera! Professora Tabita aqui. Olha só, agora a gente vai para aquele momento de revisão, tá bom? E nessa aula, se aproximando sempre, obviamente, de você, nós vamos falar sobre a aula 37.2. Vamos lá? Ver o que ficou aí dos pontos mais importantes dessa aula. Joga no quadro? Então, nós vamos para a aula 37.2, Ecologia, parte 1. Galera, olha só, nós vimos vários contextos, vários conceitos dentro da introdução, vamos dizer assim, da ecologia. Tudo bem? Quando a gente fala de ecologia, nós vimos que a palavrinha a palavrinha eco, ela significa o quê? O que você lembra aí ainda? Casa. E logos significa estudo, não foi isso? Então, eu vou desenhar a casinha aqui, ó, a casinha da prof, ó. Bem rudimentar, né? Ok. E estudo. Então, a ecologia é a área da biologia que vai estudar a casa onde os organismos vivos estão inseridos. E esses organismos não estão sozinhos, portanto, interagem um com o outro. E, obviamente, esses organismos inseridos em um ambiente também vão ter as suas interações e vão responder a nível de comportamento, a nível reprodutivo, a nível alimentar, para obtenção de energia, vão responder fisiologicamente a tudo aquilo que está envolvendo o seu ambiente. Então, a gente tem aí, em relação a isso, fatores que nós chamamos de fatores abióticos e os fatores bióticos. Então, os seres vivos são todos os elementos bióticos do meio. E abióticos está relacionado, então, ao ambiente físico, não é isso? Onde a gente vai ter o clima, o vento, a temperatura, a luminosidade, tudo isso vai influenciar e isso tem uma expressão, uma forma de expressão e de atuação. Então, todos esses elementos aqui interagindo vão se expressar e vão atuar. Onde, professor? E como é isso? Quando a gente fala do número de indivíduos daquela população ou dentro das comunidades onde eles estão inseridos, quando a gente fala nos fatores que podem influenciar o processo de migração, quando, por exemplo, numa mudança climática acontecer de algumas espécies que entram na cadeia alimentar ou não tem o hábito alimentar de uma espécie ou de mais espécies, aquilo vai sendo prejudicado, então eles precisam fazer esses processos de migração ou outros elementos que estão ali coordenando tudo isso. E a gente viu também que a ecologia ela tem duas subdivisões, não é isso? A autoecologia e a sinecologia. Na autoecologia, eu estudo a espécie. Tudo aquilo que está relacionado à espécie. Pode ser o lobo-guará, pode ser o nosso peixe-boi, pode ser o nosso macaco-aranha, tá bom? Ou bugio, enfim. Quando eu falo de sinecologia, eu estudo todos os organismos, inclusive os ecossistemas em que eles estão inseridos. Então, aqui eu estudo a nível de população e aqui eu estudo a nível de comunidade. Tudo bem? Então, galera, essa foi a aula 37.2 e eu aguardo você, vem pra mim aí. Eu aguardo você para nossa atividade, tá certo? Já, já. Voltamos já, já. Olha lá. Ok, então vamos lá para nossa atividade. E a nossa atividade de número 1, vamos lá para a gente conhecer essa estrutura, então, da questão número 1. Diz assim, galera, a ecologia é a parte da biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si e destes com o meio.
O termo foi usado pela primeira vez em 1866 e vem da junção de duas palavras gregas, onde você tem oikos como casa e logos como o quê? Estudo, perfeitamente. Das alternativas, a que se refere ao cientista alemão que centrou seus estudos no processo de evolução, sendo o primeiro a usar esse termo. Então, essa questão vai dando uma floreada, vai te lembrando o conceito do que é ecologia, né? A origem dessa palavra, vai te falar que essa palavra surgiu em determinado período, mas o que ela está querendo saber de fato é quem é a pessoa responsável por dar esse nome, tá bom? E aí a gente tem os seguintes personagens para nossa questão. Olha lá, Louis Pasteur. Louis Pasteur, galera, vem aqui comigo. Aqui, ó. Pois é. Louis Pasteur, você lembra quando a gente falou sobre teoria, lá no primeiro ano, né? Teoria da abiogênese e teoria da biogênese? Então, a teoria da biogênese, que estuda a origem da vida a partir de uma vida gerando outra vida. A biogênese, onde a matéria inanimada surge, de uma matéria inanimada surge uma forma de vida. Tá? E a gente viu várias teorias ali quando a gente estava estudando sobre isso. Veio Louis Pasteur com processos de pasteurização, de cuidado, de higiene máximo, extremista, né? Para não contaminar líquidos, né, que era todo o processo ali, a força vital, que era pregada pelos abiogenistas, né, que diziam não, que qualquer forma de vida pode sim surgir de algo inanimado. Então, eles falaram muito dessa questão dessa força vital que existia, os líquidos que faziam com que os micro-organismos surgissem. Louis Pasteur derrubou tudo isso, tá? Então, a questão está falando de ecologia. E não está falando dos processos de formação da origem da vida. Joga lá no quadro, vamos lá. Aí a gente tem o segundo personagem, joga lá. Joga no quadro. Aí. A gente tem o segundo personagem aí. Então a gente falou aqui do Louis Pasteur, né? Da teoria da biogênese, perfeito. William Bateson, você lembra? William Bateson foi justamente aquele homem responsável por fazer a tradução de todo o material, né, que estava ali em alemão do nosso querido Gregor Mendel, que é o chamado, reconhecido como o pai da genética. Você lembra disso? Então, a partir do momento que o William Bateson conseguiu fazer essa tradução, aí sim, né, os outros pesquisadores conseguiram ter mais assimilação daquilo que ele estava propondo como a primeira e segunda lei de Mendel. A gente não está falando de genética, estamos falando de ecologia. Aí a gente tem Ernest Haeckel, o nome já te é familiar, não é? Pois sim, porque é desse carinha que nós estamos falando, tá bom? Foi ele que em 1866 deu essa nomenclatura para essa palavrinha, né? Para aquilo que a gente estuda hoje em relação aos seres bióticos e abióticos. Ernest Haeckel é a nossa alternativa correta, letra C. Mas a gente tem aí Charles Darwin e Gregor Mendel, tá bom? Charles Darwin, que é o pai da seleção, pai da evolução, falou tanto aí dessa seleção natural. E o Gregor Mendel da genética. Tudo bem? Então a nossa alternativa correta, letra C, de meninos muito inteligentes, tá bom? Não tem nada a ver, professora, menino inteligente com C? Pois é, mas vocês são demais. Vamos lá? Questão de número 2, aí a gente tem uma figura, tá bom? A figura, ela demonstra a ação do relevo na formação de chuvas orográficas. Oi, professora? Chuvas orográficas? Aí você vai, essa questão você vai explicar, tá? O que significa isso? Então, o que a gente tem aqui? Nós temos um terreno inicialmente plano, eita, quase não saiu, aqui, e que vai tendo uma elevação, formando relevo, né? Tudo bem. Então, o que vai acontecer com o vento em relação a essas áreas? Esse vento, ele vem da parte oceânica, e aí ele vem, chega no continente,
trazendo uma temperatura diferenciada, né? Mais fria, vai chegando aqui, ó, e encontra essa barreira. Quando ele encontra essa barreira, ele acaba desviando, vamos dizer assim, e subindo. Quando ele vai subir, ele vai encontrar uma diferença de temperatura, porque essa temperatura aqui, deixa eu colocar em azulzinho, é mais quente, né? E aí ela vai subindo, e cada vez que eu vou subindo, eu vou ter o quê? Uma temperatura mais baixa. E aí você vai ter essa diferença de temperatura. O que vai acontecer? A condensação. E nessa condensação, você vai ter, consequentemente, a precipitação. É o que nós chamamos de chuvas orográficas, tá? Quando uma massa de ar quente encontra uma barreira, no caso, um relevo, uma área, né? Que está em uma altitude maior, e há essa diferença de temperatura entre essas massas de ar que vão estar subindo e que vai encontrar essa temperatura mais amena. Vai ocorrer esse processo e aqui nessa área você tem um índice pluviométrico de chuva maior do que nessas áreas aqui, onde a gente chama de sotavento. E aí a gente pode perceber que até a camada, né, tudo vai influenciar, né? A chuva influencia em toda a questão, tanto do solo, quanto também da matéria viva que está sobre esse solo, no caso, as folhagens, as árvores e os micro-organismos. Tudo bem? E aí você iria falar sobre todo esse processo aqui nessa questão. Vamos lá ver como que ficou a nossa resposta? Olha lá. A massa de ar carregada de umidade proveniente dos oceanos sobe ao encontrar essa elevação do relevo e o ar mais quente segue sendo empurrado para o alto. Essa massa de ar que subiu, né, quando a gente encontra as temperaturas mais altas, elas tem esse movimento de ir para cima. Aí você coloca água na leiteira lá, vocês já viram isso, né, em física lá. Vocês botam a água na leiteira, quando ele começa a ferver, ele vai o quê? Ele desce? Não, porque aquele vapor vai subindo, né? E na geladeira é o contrário, massas de ar frias, eles descem, enfim. Essa massa de ar que subiu encontra nas camadas superiores da atmosfera com o ar mais frio e nessa troca de calor, a condensação. Assim temos a chuva de relevo ou chamada chuva orográfica. Não vai esquecer mais disso, tá? Chuva de relevo e chuva orográfica, mesma coisa. Essas são responsáveis por alimentar a maioria das nascentes. Olha que legal! Né, dos rios que têm origem nas montanhas. Então, as chuvas orográficas ou chuvas de relevo são importantíssimas para alimentar todos os nossos rios, porque lá nas nascentes elas são oriundas dessas regiões mais elevadas. Tudo bem? Vamos seguindo? Questão de número 3. A ecologia é um dos ramos da biologia cujo foco é o meio ambiente e os seres vivos que nele vivem. Portanto, é o estudo científico de como ocorre a distribuição e a abundância, tá? Então, são duas palavrinhas que na ecologia a gente foca muito. Tudo bem, dentro de uma determinada área eu posso fazer subdivisões A, B, C e D, onde eu encontro organismos distribuídos de todas as espécies, tanto de animais invertebrados quanto de vertebrados. Só que aí eu vou fazer o quantitativo disso, eu vou ver o número populacional em cada uma dessas unidades para poder fazer o meu estudo dentro dessa área. E aí eu faço a mensuração de abundância. E aí isso é um ponto muito interessante, tá? Quando a gente está falando dessas espécies que têm ou estão sofrendo processo de ameaças, né? Ou pela caça, ou pelo desmatamento, ou pela queimada, enfim. Isso aqui é um foco muito importante para a ecologia. Mas vamos lá. Então, essa distribuição e essa abundância da fauna, da flora, dos micro-organismos, considerando suas interações que influenciam na sua distribuição. Há duas subdivisões no estudo da ecologia. A gente já sabe qual é, né, prof? Uma está aqui, ó. Autoecologia. E a outra? Cinecologia. Muito bem. Aí a questão está perguntando quais são os principais pontos de estudo da autoecologia. Tudo bem? Então, na cinecologia eu estudo as comunidades, as relações, interações desses organismos entre essas populações.
E na autoecologia eu vou estudar o quê? Os organismos que compõem aquele conjunto de espécies que formam a população, tá bom? E aí, quando eu falo em população, olha aqui para mim. Quando eu falo em população, eu tenho uma espécie, vamos dizer que seja de peixe, tucunaré, certo? Então, eu vou estar estudando os hábitos alimentares, se houve alguma alteração, se houve alguma diferença de temperatura que fez com que esses organismos ocupassem diferentes níveis nessa coluna de água, ou mudasse algum comportamento no processo reprodutivo, enfim. Eu vou fazer várias referências a partir do momento que eu vou estar analisando essa população dessa espécie. Isso é o foco da autoecologia. Então, eu vou em cima daquele estudo, daquela espécie, para poder defender, proteger em caso de necessidade, de ameaça de extinção ou qualquer coisa assim, tá bom? Joga lá no quadro, então. E aí a gente tem, olha lá, com foco nas espécies. Então, a autoecologia, ela tem o foco nas espécies ou no indivíduo. A sua análise ocorre principalmente em relação ao comportamento e os mecanismos adaptativos. Então, eu vou analisar todos os elementos em relação ao nível comportamental desses indivíduos, tá? Que compõem essa espécie ou esse grupo populacional, para entender o que está acontecendo, né? E os mecanismos adaptativos que garantem a sua sobrevivência em determinado meio. Bom, eu ia falar uma coisa aqui, mas acho que não vai dar muito tempo, então vamos correndo ali. Olha lá, a questão número 4. Se der, eu volto ainda no que eu pensei ali. Questão de número 4. Toda hierarquia ecológica encontra-se estruturada, organizada e correlacionada no que caracterizamos como níveis de organização. O estudo da ecologia baseia-se em 4 níveis, se lembra? Principais, que obedecem a um arranjo hierárquico que agrupa sistemas mais simples até os mais complexos. A cinecologia, uma das subdivisões da ecologia, abrange o estudo de... Eu sei que você já sabe, mas eu ainda vou ser boazinha e vou colocar aqui as opções para você, tá bom? Letra A, espécie. B, recursos hídricos. Sedimentos, populações. Ou comunidades. Essa tá dadinha, né, galera? Dadinha, porque a gente já viu que a autoecologia estuda as espécies, né, o nível populacional. Recursos hídricos, sedimentos e populações, está ligada ali com as espécies, não entram aqui dentro do processo de cinecologia, que é o que a questão está pedindo. Eu tenho que estudar uma área ou um ecossistema e tudo aquilo que está inserido a nível biótico dentro daquele ecossistema. Então, é óbvio que eu estou falando de comunidades. Letra E de meninos espertos. Tudo bem? Vamos lá para mais uma questãozinha? Então, olha só, questão de número 5. Vocês estão indo bem, galera? Tudo certo? Aí a gente precisa ter esse feedback de vocês aí. Mas vamos lá. O estudo da ecologia envolve vários conceitos dos quais podemos estudar alguns durante a aula, né? Tudo bem. Analise as afirmações abaixo sobre conceitos ecológicos. Então, presta bem atenção, que às vezes tem alguma coisa que você, né, se piscar, você perde e marca a alternativa errada. Então, na 1 você tem aqui, ó, conjunto de várias populações que habitam o mesmo ambiente. Corresponde ao conceito de população? O que eu teria aqui, galera? Conjunto de populações, eu tenho uma comunidade. Fator abiótico corresponde a elementos como temperatura? Faz parte? Sim, professora. Pressão atmosférica faz parte? Também, professora. E umidade? Claro, umidade tem tudo a ver aí com os fungos, que são os nossos agentes decompositores. Nível mais amplo de autossuficiente, que corresponde a todos os seres vivos do planeta, denominamos de biosfera? Também está correto, né? E aí você tem a 4 e a 5. As propriedades de uma comunidade são a natalidade e a mortalidade, dentre outras. No, dentro das propriedades da comunidade, não. Natalidade e mortalidade está dentro do populacional.
Organismos são aqueles que apresentam capacidade de adaptação às mudanças ambientais e reprodutiva, também está correto. Então, todas as nossas alternativas corretas, olha lá, estão na letra D. Alternativa 2, 3 e 5. É isso aí, galera. Então, a prof se despede aqui para a gente voltar já já com você. Beijo no coração. Tchau, tchau.